Boa noite, Shavua Tov. Nós estamos iniciando mais um episódio, mais um encontro, momentos de contemplação. É o nosso 7º encontro. Eu, em nome da Congregação Israelita Betel, agradeço a presença de todas e de todos vocês com a gente, que estão nos acompanhando ao longo já desses mais de 2 meses e que alguns que chegam hoje e participam deste encontro especial. A Betel é uma comunidade que tem 95 anos de vida e que nos últimos anos vem passando por um processo muito bonito de renovação, que eu convido vocês todos a nos acompanharem e a participarem. Nós temos hoje esse nosso momento de contemplação. Amanhã e todas as segundas-feiras estamos com um novo horário de tefilá, das 6 às 6h30 da tarde, por Zoom. Temos o projeto Pretzel, que acontece uma vez por mês, às quartas-feiras. Estamos com um curso de introdução ao judaísmo, às quintas-feiras. E, claro, os nossos serviços, as nossas tefilot de Shabbat, às sextas e sábados. Então, sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu agradeço especialmente a Mônica Fuchs e ao Jorge Gabani por estarem com a gente, por terem aceitado esse convite para compartilharem conosco o seu conhecimento sobre Mussar e sobre Midot. Então, uma boa noite. E eu passo a palavra, então, à Rabina Elka Rubinstein. Rabina Rubi. Obrigada, Uri. Boa noite a todos. Como o contexto do que vamos vivenciar hoje está historicamente ligado ao contexto sobre o qual conversamos no encontro passado, eu combinei com o Jorge e a Mônica que eu usaria uns minutinhos do início da reunião para alinhar ideias e nomes. No domingo passado, eu falei do aparecimento do movimento racídico, que deixava os rabinos tradicionais muito preocupados com as manifestações que eles viam, tipo devoção, cantoria, danças, esoterismo, misticismo, expressões e rituais que começaram com o Baal Shem Tov, em meados do século XVIII, e se espalhavam rapidamente por todas as comunidades judaicas da Europa Oriental. Também falei da preocupação com a Haskalah, o movimento do iluminismo judaico que se iniciou no fim do século XVIII, junto com a possibilidade de emancipação das comunidades, de forma que os judeus também pudessem ser cidadãos, mais ou menos como somos hoje. Os rabinos tradicionais tinham medo dos questionamentos que os masquilim faziam e temiam que o modernismo, o secularismo e o reformismo iriam levar ao fim do judaísmo. Imagino que eles estejam dando risada hoje
Olha só, agora ela estou na casa das 6 horas, está tudo bem, mas está sem som. Eu não sei, desculpa ela ficar pedindo da hora. Obrigado. Uri, vou colocar você de co-host. Espera aí. Achar que você devia ter feito antes. Não, tá tudo bem. Eu só aproveito, então, a deixa para pedir a todos que, se possível, coloquem seus microfones no mute, para que a gente possa escutar a Rabina Elka e seguirmos, nesse momento, com esse nosso encontro. Obrigado. Opa! Elka está sem som. Elka, precisa ligar Certo. Então, eu dizia que, ao mesmo tempo que os rabinos tradicionais estavam preocupados com o hassidismo, que tinha começado e que estava se espalhando, importantíssimo movimento do século XVIII, do outro lado, a Haskalah, um movimento do iluminismo judaico, que começou também no século XVIII, e que levou à emancipação das comunidades e à opção de vários judeus, um grande movimento de emancipação. E eu estava dizendo que os rabinos ortodoxos de então, Zichrono Livraha, devem estar dando risada dos medos que tiveram 150 anos Então, atrás. eu voltei aí, não está falando. Ao ver o judaísmo vibrante e diversificado que nós temos hoje no século XXI, com Chabad, Kabbalah, judeus liberais e progressistas e judeus ortodoxos no mundo todo. Eles hoje talvez estejam um pouco preocupados com essa história de jubus, judeus que aprendem filosofia e meditação budista e etc. Mas eu acho que Gamzé e Avor isso também vai passar. Brincadeiras à parte, é no meio desse estranhamento entre os Hassidim, os Maskilim e os Mitnagdim, que eram como eram chamados os ortodoxos não racídicos, que aparece o movimento Mussar, que surge na Lituânia na primeira metade do século XIX, focando em ética, educação e cultura. Eu comentei com vocês na semana passada sobre um rabino cabalista italiano, Moshe Chaim Luzzatto, que escreveu Mesilat Yesharim, O Caminho dos Corretos, cujas ideias e textos muito ajudaram os rabinos do Mussar, e muito ajudam a rabina que vos fala. O fundador do movimento de Mussar foi o Rav Yitzhak Salanter, sobre quem aprenderemos hoje. Seus discípulos e os discípulos de seus discípulos levaram o Mussar para todos os cantos da Europa. Só que muitos dos judeus envolvidos no Mussar foram mortos no Holocausto e o movimento perdeu força. Mas está revivendo no século XXI, com a criação no Canadá do Mussar Institute, criado pelo rabino Alain Morines. Em seu renascimento, o movimento é inclusivo e vem tomando força entre os judeus de todas as denominações. Eu tive o privilégio de estudar Mussar aqui no Brasil, uns anos atrás, o que muito reforçou minha vontade de virar rabina. E com isso tenho o prazer de apresentar a vocês meus 2 professores de Mussar, cujos civis vocês viram no convite. Com vocês, Mônica Fuchs e Jorge Gabani. Com vocês. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de agradecer pelo convite ao rabino Uri Lam e à rabina Rubi Elka. E não sei se o Jorge gostaria de falar uma palavra, senão a gente dá prosseguimento. Fórum, muito obrigado a todos. Podemos seguir. Eu preciso fazer uma menção especial, que eu estou vendo aqui o Dálio San, que é uma pessoa muito querida, que eu tive contato talvez de calça curta ainda, com todo o respeito a todos. E é um prazer muito grande e especial vê-lo aqui. Ao amigo Uri, à amiga Elka e a toda a Betel. É uma honra estar aqui junto. Mônica, por gentileza. Jorge, o prazer é meu. Um grande abraço. Valeu, Dálio. Obrigadão. Elka, por favor, se você puder colocar o documento. Estou colocando.
Esse? E sim. A alma do ser humano é a chama de Deus. Provérbios 20, 27. Em meu corpo ele acendeu uma luz de sua glória. Ela me fala dos caminhos dos sábios, é a luz que brilha nos dias da juventude e cresce mais brilhante na velhice. Se não fosse derivada do mistério da sua luz, falharia com minha força e os meus anos. Com ela, eu procuro o palácio da sabedoria e subo sem escadas até o jardim das delícias. Obrigada. Contemplação e Mussar. Quantos de vocês já ouviram falar de Mussar? Talvez alguns, mas provavelmente não todos. Porque o Mussar é uma atividade, uma modalidade do judaísmo muito pouco conhecida. A palavra Mussar significa disciplina, instrução, e é uma palavra encontrada nos provérbios, justamente. O fato de poucas pessoas conhecerem o Mussar reflete um fenômeno maior, um fenômeno histórico maior. Como já comentado pela rabina Elka, muitos rabinos que ensinavam Mussar morreram no Holocausto. E por esse motivo, muitas das preocupações das comunidades israelitas e judias durante o período pós-guerra não era necessariamente com esse tipo de atividade. A preocupação era mais em reconstruir as comunidades e a vida social dos judeus, reconstruir sinagogas, e a vida do indivíduo, em algumas modalidades, ficou um pouco de lado. O Mussar é um caminho judaico tradicional de desenvolvimento espiritual que leva a uma consciência, a uma sabedoria e principalmente a uma transformação. É uma ética baseada na virtude e na ideia de que, cultivando as virtudes interiores, nós nos aprimoramos a nós mesmos. E, na realidade, é um tesouro de ensinamentos pouco conhecidos e de instruções práticas. Além de textos teóricos de uma vasta literatura, o que importa muito no Mussar é a prática, os exercícios, que ajudam os indivíduos a compreender a sua verdadeira natureza, a natureza de suas almas sagradas, para então romper as barreiras que obstruem esse fluxo da verdadeira luz interior que nós possuímos. O objetivo é revelar essa luz em sua plenitude e transformar nós em seres mais plenos e humanos. Várias pessoas se interessam muito pelo Mussar, e muitas pessoas que não são necessariamente ligadas a qualquer ritual ou regras judaicas, por eles serem ligados a valores tão universais que podem ser estudados por qualquer pessoa, de qualquer religião, de qualquer crença. Existe uma pergunta que os pensadores judeus têm se feito há muito tempo. Por que é que nós, ao querer nos transformar, às vezes, a gente tem dificuldade? Às vezes a gente tem uma ideia, tem uma noção do que tipo de pessoa a gente queria ser, como a gente gostaria de se aprimorar, trabalhar nossas virtudes, a nossa personalidade, mas por que é tão difícil essa transformação? Por exemplo, os mestres reconheciam que a gente conhecer mais sobre a gentileza, saber o que é uma pessoa gentil, não necessariamente nos torna mais gentis, ou a gente ter conhecimento de como a raiva funciona e por que a gente tem raiva, não necessariamente faz com que a gente vá reagir sem raiva ou com mais calma na próxima situação. E assim por diante, o fato de nós conhecermos a psicologia do perdão não faz com que nós sejamos necessariamente mais compassivos. Isso é um fenômeno muito humano, na verdade, porque eles se perguntavam por que existe esse gap, esse vácuo, né, entre essas duas situações, uma situação real e uma ideal.
E só fazendo uma parte aqui em relação, gostaria de já vou retomar essa fala, mas eu queria contar que como eu cheguei a conhecer o Mussar. Eu fui estudar em 1996, eu fui para Nova York estudar judaísmo, eu tive experiências maravilhosas, mas eu sempre senti falta de alguma coisa que fosse mais pessoal, assim, em termos de judaísmo, assim, alguma coisa que fosse do estudo judaico, da cultura judaica, que me levasse assim a trabalhar as minhas questões particulares. E foi exatamente nesse momento que eu encontrei o Mussar, porque nós somos todos únicos. E eu me perguntava, onde na tradição judaica existe a orientação para a pessoa única que nós somos? Bom, retomando um pouquinho agora, existem várias formas de promover essa mudança dentro do judaísmo. Aliás, 2 delas têm a ver com a Cabala, mas a gente não vai falar de Cabala hoje. E 2 delas têm a ver com o Mussar clássico. E eu estou falando isso a partir de uma fonte que eu li. O Mussar clássico é considerado no período que vai do século X até o século XVIII. A psicologia aqui era muito interessante, porque parece assim mesmo uma psicologia behaviorista. Ela dizia que os textos diziam que quanto mais a gente repete um comportamento que a gente quer transformar, mais a gente vai integrando no nosso ser. Então, através da própria disciplina, que era a ideia mesmo da palavra Mussar. Então, esse comportamento sistemático vai nos transformando e o nosso coração vai adquirindo essa característica. Esse é o Mussar, basicamente, assim, falando em rápidas pinceladas, do começo do século. E as obras que são muito importantes, até a Rabina Rubi citou uma delas chamava-se Os Deveres do Coração, do Rabino Ibn Pakuda, onde ele explicava que além das mitzvot, que são consideradas ações, e havia muita instrução para como seguir as mitzvot, que comportamentos que a gente deve ter, no caso da Torá, né? Ele introduziu uma nova ideia de que como a gente deve se sentir, como lidar com os sentimentos e com as outras disponibilidades da alma, que não sejam só os membros do corpo. Então, é por isso que ele fala os deveres do coração, que estava um pouco em contraponto com o que ele se chamava na época os deveres do corpo. Outra obra importante eu não sei a tradução em português, mas chama-se The Palm Tree of Devorah, que talvez seria a Palmeira de Débora, que foi escrita pelo Rabino Moshe Cordovero. Esse rabino faz uma síntese interessante entre ética e Cabala nessa obra. E a terceira, que eu estou citando aqui, que foi a que a Rabina Rubi também abordou, é Mesilat Yesharim, ou seja, o caminho dos justos. Eu acredito que o Jorge vai falar um pouquinho mais sobre esse livro, sobre as ideias desse livro, que são muito interessantes, e é um livro fundamental do Mussar clássico. Assim. É um livro que é lido em todas as vertentes do judaísmo, desde o judaísmo reformista até o judaísmo mais ortodoxo. Porque acho que retomando um ponto aqui, o Mussar continua a ser estudado em muitos lugares, em muitas yeshivot ortodoxas, mas ele é muito pouco conhecido no mundo liberal. Então, eu falei um pouco do Mussar clássico, agora falando um pouco do Mussar contemporâneo. O Mussar contemporâneo, que começou mais ou menos no século XVIII, está mais ligado ao que é chamado de um movimento. Aqui a gente já está falando de um movimento, não só de algumas obras, de alguns rabinos estudando, mas de um movimento. Porque antes desse movimento, ele era uma prática solitária. E, principalmente, um estudo, era mais ligado ao estudo e não tanto, eu disse que é uma prática solitária, mas é no sentido do estudo, porque a prática mesmo
ela acontece mais quando no começo desse movimento do Mussar, que foi fundado pelo rabino Israel Salanter, que viveu entre 1810 e 1883. Esse movimento foi, em parte, uma reação ao desenvolvimento da Haskalah, do movimento do iluminismo judaico e da assimilação ao cristianismo. Mas ele trouxe uns elementos novos para o judaísmo. Ele foi um movimento espiritual e ético e educacional, mas ele trouxe vários elementos que são, por exemplo, a inclusão no estudo talmúdico de condutas mais éticas, e também o Salanter se esforçou para criar uma liderança judaica para as comunidades que expressasse mais as qualidades emocionais e intelectuais, mas muito mais emocionais, inclusive em passagens da Bíblia, das passagens morais da Torá. O estudante deveria fazer esse contato emocional com o texto. Isso é interessante porque é uma grande inovação. Na época, o que prevalecia eram os estudos através do Gaon de Vilna, do rabinato do Gaon de Vilna, que priorizava o estudo do Talmud, mas era um estudo muito intelectual, primordialmente intelectual. Até a gente pode ver alguns paralelos com o que a Elka falou, a Rabina Rubi, em relação ao racidismo, que também faz um resgate da emoção do indivíduo, da imaginação. Aqui vai acontecer a mesma coisa, um resgate do lado mais intuitivo, do lado mais imaginativo. A gente vai ver isso com mais precisão, acho que quando a gente falar um pouco, o Jorge vai explicar isso, a questão da prática do Mussar, como ocorre. Eu estou falando uma parte um pouco mais filosófica, histórica, ele vai explicar mais como isso se dá na prática. O rabino Salanter, né, retomando que viveu entre 1810 e 1883, foi um rabino, assim, ele tinha um talento muito especial e criou uma yeshiva especificamente de Mussar, ou Mussar. Mussar é mais o sotaque israeli, Mussar é mais abrasileirado, vamos dizer assim, né? Uma coisa muito interessante que aparece num ensaio sobre ele, porque ele não tem muitas obras assim escritas, muito sistematizadas, mas muito foi escrito sobre ele. Um ensaio interessante explora muito a questão do subconsciente. E eu achei fantástico isso quando eu li, porque ali o artigo explica questões que foram muito antes, que aparecem muito antes do Freud, do conceito popularizado do Freud de subconsciente e inconsciente. Essas coisas já aparecem na visão do Salanter e também no método que ele vai usar na prática para o desenvolvimento dessas virtudes e da ética. Ele explica que é fundamental uma pessoa reconhecer quais são suas motivações inconscientes e poder trabalhá-las e entendê-las melhor. Depois da morte de Salanter, algumas escolas apareceram. É muito comum isso, né? O mestre morre e aí aparecem diferentes visões e escolas que cada uma vai dar um enfoque de uma coisa, outra vai dar um outro enfoque. Então, apareceram 3 escolas, elas são nomeadas muito pela cidade delas. Uma é na cidade de Kelm, tudo isso ocorrendo na Lituânia. Não sei se eu cheguei a falar, mas o rabino Salanter era da Lituânia. E esse movimento do Mussar começou na Lituânia. Então, uma cidade era a cidade de Kelm, e a ênfase que era dada nessa vertente do Mussar era uma mais mental, assim, dos poderes da mente.
Então, uma frase típica era assim: leve tempo, seja exato e organize a mente. Uma outra escola é da cidade de Slabotka. Esses nomes são bem interessantes. Slabotka. E ali a ênfase era mais comportamental. Os estudantes deviam internalizar os conceitos e os ditos de ética. E a terceira, da cidade de Novaradok, que tinha uma visão mais agressiva, assim, mais radical, de como ocorria essa transformação. Depois disso, como a gente já citou algumas vezes, com o Holocausto, houve a morte de muitos rabinos, instrutores de Mussari, estudiosos de Mussari, porque havia muitas yeshivot na Europa onde Mussari era ensinado. Então, houve infelizmente, a morte de muitos desses rabinos, mas o movimento renasceu e foi transportado de alguma maneira, mesmo com o Holocausto, para Israel, também na França e nos Estados Unidos. O que ocorreu nos Estados Unidos, isso é bem recente agora do nosso século XX, foi que Alan Morines, que é um doutor de universitário, vamos dizer assim, ele conheceu esses ensinamentos e adotou isso como uma missão de vida, praticamente, porque a vida dele não era ligada ao Mussar, mas ele era um estudante, escreveu uma tese sobre peregrinações na Índia, quer dizer, era um tema bem diferente, mas já tinha uma vertente aí espiritualizada, e quando ele conheceu essa nova filosofia, ou na verdade uma antiga filosofia, mas nova para ele criou todo um sistema, uma rede nos Estados Unidos de estudo de Mussar. Ele é canadense, mas o estudo, essa organização se dá mesmo, a sede dela é nos Estados Unidos. Ele escreveu um livro que tem um nome interessante, One Man's Journey to Rediscover a Jewish Spiritual Tradition. A jornada de um homem na redescoberta de uma tradição judaica espiritual, ou espiritual judaica. Existem outras pessoas que continuam ensinando, uma delas é um teórico chamado Ira Stone, também nos Estados Unidos. Então, os dois, sobretudo nos Estados Unidos. Então, essa parte aqui eu vou encerrar no momento e vou passar a palavra para o Jorge. Obrigado, Mônica. Como ela falou, é da dupla parte filosófica, histórica, e a ideia é a seguinte: desde o Rabino Salanter, o estudo de Mussar é feito com estudo de textos. Abaixa um pouquinho, o som está um pouquinho baixo. Um minuto só. Melhorou? Melhorou? Ok, obrigado. Então, nós temos o estudo de... Primeiro, você tem textos onde você vai ler a respeito daquela característica da alma, que seria a Midá, também a gente fala de característica da alma. Eu já vou citar algumas. Depois, você tem uma frase que você lê toda manhã, você pode falar em voz alta várias vezes, quando você está na cama ainda, você pode cantarolar essa frase, que te lembre de você observar essa característica naquele dia. Depois você tem as intenções, ou cabalot. Como é que você vai trabalhar essa característica durante esse período que você vai estar estudando ela? Depois você tem à noite, você faz um diário, onde você escreve especificamente o que aconteceu com você naquele dia, ou com você mesmo, que você observou com outras pessoas a respeito dessa característica.
Então, a ideia seria você estudar, por exemplo, aqui com a gente faz tipo 6 midot, 6 características a cada 13 semanas. Sendo que numa semana você tem um estudo em grupo, onde todo o grupo se reúne. Na semana seguinte, você tem um estudo, que a gente chama de estudo de revruta, que é com seu haver, com seu companheiro de estudos, onde você aprofunda a discussão sobre essa característica. Então, são 6 caras que você estuda a cada 13 semanas. E o interessante de ser a cada 13 semanas, porque são 6 midot a cada 2 semanas, midot é plural de midar e característica, e a 13ª semana seria uma reunião para todo mundo falar a respeito como foi sua evolução nas características estudadas. Os sábios dizem para você fazer esse estudo a cada estação do ano, na primavera, no verão, no outono e no inverno, porque nós mudamos a cada estação. É muito interessante que no hemisfério norte tem a gente sofrendo com calor e aqui em São Paulo, na América do Sul, estamos nós sofrendo de frio. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês de características das frases e das intenções que a gente pode fazer. Por exemplo, humildade. E é interessante que humildade, essa palavra, quando falada em português, fica para aquela pessoa que é acanhada, introvertida. Não, não. Ao contrário, a frase que a gente fala é não mais que meu espaço, não menos que o meu lugar. No sentido que você tem que ter a humildade de saber quem você é e ocupar o teu espaço. Mas, ao mesmo tempo, você não invade o espaço do outro. E também não deixa que o outro invada o seu espaço. Alguma coisa como se fosse esse desenho, onde a interação se dá nesse semicírculo interno das duas pessoas se encontrando. E é legal que a intenção do Deus, você tem 2 cartões, um em cada bolso. Num você escreve, eu sou pó e cinzas, ou seja, nada. No outro você escreve, o mundo foi criado para mim. Assim você vive sempre com essa dicotomia, que você tem que se colocar, mas tem que respeitar o espaço do outro. Vou falar só mais 2, tá? Paciência. Toda pessoa tem seu tempo, tudo tem seu lugar. Porque normalmente a gente gostaria que as pessoas falassem conosco, agissem conosco no nosso tempo, na nossa velocidade. Não, cada um tem o seu momento, tem o seu tempo. E aqui é interessante qual que é a cabala, qual que é a ação que você faz para vivenciar essa característica da alma, é que você identifique uma situação que teste sua paciência e se comprometa todo dia a testar suas emoções por pelo menos 5 minutos. Tem 2 exemplos gigantescos, né? Um, antigamente, antes da pandemia, pegar o trânsito em São Paulo. Deixa todo mundo muito nervoso. E tem uma pessoa que eu conheci no Mussar Institute, há muitos anos atrás, que ela fazia o seguinte, ela pegava seu carro, dirigia 15 minutos, entrava no supermercado, comprava nada, comprava uma coisinha pequena e pegava a fila maior que tinha do caixa. Ainda mais com aquela velhinha ou aquele velhinho na frente dela, que até conseguir passar demorava 10 minutos. Então ela fazia isso como teste da paciência dela mesma. E o terceiro, que depois a gente vai fazer um exercício, que seria a honra. E na honra é um negócio muito importante para a gente entender que o estudo de Mussar é para todas as religiões, todas as raças, quando não faz a mínima diferença. Inclusive nos grupos, que tanto a Mônica como eu, inclusive a Raquel Reichert também, que também é facilitadora de Mussar aqui no Brasil, nós facilitamos, sempre tinha uma pessoa que não judia dentro, com muita honra e muito prazer. Então, a frase que você fala para a honra é cada um uma alma pura. No sentido que todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, qual que é o exercício? Para tentar cumprimentar todo mundo que a gente encontrar durante o dia. Cumprimentar, dizer bom dia, antes que ele fale bom dia para a gente. A gente vai fazer um exercício daqui a pouquinho sobre honra. As características, elas podem ser de um lado esquerdo ou de um direito. Podem ser boas ou não boas, podem ser positivas ou negativas. E o melhor exemplo que eu tenho para isso é a característica de raiva.
E raiva, a frase que a gente fala é que a pessoa com raiva é comparada a um idólatra. Por quê? Porque quando é que a gente sente raiva normalmente? Quando alguém fala alguma coisa que a gente não concorda. Quando a gente é desrespeitado. Quando a gente não é ouvido. Aí a gente fica com raiva. E por que é comparado com idolatria? Porque a gente se compara a Deus, que tem que ser o ser supremo, que tem toda a razão sempre. E aí o exercício seria, quando estiver com suas emoções, não? Quando sentir que a raiva está começando a te dominar, simples, dê 2 passos para trás e conte até 10. Todo mundo já ouviu de nossos avós essa frase, conta até 10. Relaxa, não responde na mesma hora. Agora, de outro lado, a raiva pode ser muito útil. Quando você fica com raiva da pobreza, quando você fica com raiva dos maus tratos, quando você fica com raiva das pessoas passando fome na rua. E, sem entrar em política, 3 pontinhos. Ok? Então, agora, Mônica, vamos fazer o exercício, por gentileza? Sim, vamos sim. Eu queria sugerir a cada um de vocês que puder, se tiverem uma caneta e um pedaço de papel, uma folha de papel, aproveite até para se espreguiçar um pouco, se quiserem. 1 minutinho e a gente começa, tá bom? No final eu falo mais uma coisinha ainda. Vamos lá. Muito bom, muito bom. A gente escolheu fazer uma meditação, uma experiência, um exercício da da honra. Honra. Agora, honra é uma palavra até um pouco antiga, assim. É uma ótima palavra, mas só para a gente não ficar assim, preso na forma, no formato, o que significa honra? A gente pode pensar em respeito, reconhecimento, sensação de dignidade, de deferência, qualquer coisa dentro desse campo semântico. Então, eu vou detalhar aqui um pouquinho o que a gente vai fazer. Primeiro, eu vou convidar vocês a fecharem os olhos e a gente vai fazer um breve relaxamento. Depois vou ler uma frase que é típica do Mussar, ou Pirkei Avot. Pirkei Avot também é uma literatura ética. E vou sugerir 2 cenários. Vocês vão ver, eu vou fazer algumas perguntas e fiquem super à vontade, cada um, para assim, ficar num estado de introspecção e sentir o que aparece. Assim. É mais para usar a intuição, não é para pensar, mas é para deixar alguma coisa aparecer. Vamos lembrar até que o Salanter falava muito da questão do subconsciente, como é importante a gente poder ter esse contato nesse nível. Então, vou começar. Se vocês quiserem acompanhar, será um prazer. Então, permita que o seu corpo se apoie bem na sua cadeira. Sinta bem, desculpa o barulho aqui fora. Sentem-se num lugar confortável. Permita que seu corpo, então, se sente bem na cadeira, relaxando aos poucos as tensões que possam estar presentes aí do dia de hoje. E vamos entrar em contato com a respiração, exatamente do jeito que ela está no momento, sem tentar modificar nada, apenas notando o movimento natural da inspiração, expiração, inspiração. Se vê algum pensamento, apenas agradeça o pensamento e diga, volte mais tarde. E a gente continua no exercício. Muito lentamente, convido vocês a inspirarem, contando 2, e expirarem, contando 4.
Isso que significa que a expiração é mais longa do que a inspiração. Isso faz com que a gente se sinta mais alinhado e traz uma sensação de calma. Muito bem, então agora eu vou descrever um cenário, uma situação. Você simplesmente deixa a sua intuição te guiar. Aliás, eu vou falar uma frase antes sobre a honra. Os sábios diziam: quem é honrado? Aquele que honra os outros. E agora eu vou descrever uma situação. A primeira. Tente se lembrar de algum momento que ocorreu nos últimos dias ou nas últimas semanas em que você honrou alguma outra pessoa, você respeitou alguma outra pessoa. Por exemplo, você cumprimentou alguém, você agradeceu alguma gentileza que lhe fizeram, você acolheu os sentimentos de alguém. Pode ser qualquer pessoa, uma pessoa com quem você convive, pode ser um amigo, um colega de trabalho. E visualize onde você estava, quando foi que isso ocorreu, se você estava com mais alguém. Agora, se você estiver visualizando esse momento, o que está emergindo? Alguma sensação no seu corpo, algum sentimento, algum pensamento em particular? Nesse momento que você honrou alguma pessoa. Muito bem, então agora eu vou pedir para você, devagarzinho, voltando, sem falar nada com ninguém. Se quiser anotar alguma coisa no papel, se essa caneta, o lápis que você tem aí do seu lado, e anotar alguma impressão, alguma coisa que você descobriu, que você não sabia. Então, vou dar alguns 30 segundos para isso. Muito bem, mesmo que você não tenha terminado, coloque ali alguma observação rapidinho para que você pode retomar depois o que você está escrevendo agora. E agora, segundo cenário, vou pedir para tudo, a gente vai de novo fechar os olhos e tentar se lembrar de uma situação que ocorreu nos últimos dias ou semanas, ou quando você puder, em que você se sentiu honrado por alguém, você se sentiu respeitado, talvez seja um pouco mais fácil essa situação. Você se sentiu incluído, considerado, visto por alguém. Por exemplo, alguém demonstrou ter paciência, alguém reconheceu algo que você fez. E visualize onde você estava, quando isso ocorreu, com quem você estava. E observe se existe alguma coisa emergindo, alguma sensação corporal, algum sentimento, algum pensamento, ou talvez alguma sensação que você nunca tinha percebido antes ligada a esse fato.
E assim a gente pode abrir os olhos novamente e quem quiser escrever alguma coisa sobre isso. Muito bom. Se não der para escrever tudo, vocês podem deixar alguma anotação para lembrarem, né, o que vocês queriam escrever. Então, a sugestão agora é que, se vocês quiserem, quem tiver vontade, escreva alguma coisa aqui no chat, no chat, uma palavrinha assim, só sobre o que vocês descobriram, ou se tiveram alguma sensação, algum insight. Não necessariamente ocorreu algum insight, mas se vocês quiserem compartilhar, porque nas reuniões a gente... Gratidão. Legal. Autovalorização. Legal. Bacana. Amor. Nossa, que lindas as imagens. A gente costuma, numa reunião de Mussara, a gente costuma fazer compartilhamento, assim, em pessoa, que é mais fácil e é mais íntimo. Então, as pessoas falam mais do que uma palavra, mas aqui, por causa do tempo e das condições, não é... A gente está fazendo dessa maneira, muito bonito. Muito bem. Muito bem. Obrigada, muito obrigada pelo compartilhamento de vocês. Muito bom, muito obrigada. Então, acho que agora, muito obrigada a todos. Se vocês tiverem alguma coisa, podem continuar postando. Então, Mônica, tem uma Amida que eu queria ler uma historinha dela. Sim. Que é de escuta atenta. Porque, inclusive, o Rabino Luzzatto, ele fala o seguinte: se você só estudar e não colocar em prática, você está perdendo o seu tempo. Ou seja, tudo que a gente estuda é para ser colocado em prática. E a ideia maior desse estudo de Mussar é que a gente chegue o mais perto possível de ser o melhor ser humano que nós podemos ser nessa vida terrena. Inclusive, é interessante que o primeiro capítulo do livro que tanto a Rabina Rubi como a Mônica Fuchs citaram, o Mesilat Yesharim, o Caminho do Justo, ele começa com a Midah de awareness, que é presença, atenção, estar presente no momento, né? E o último capítulo, o 26º, é santidade. Mas esquece a palavra santidade e no sentido da gente estar a vida toda numa caminhada para a gente sempre ser o melhor ser humano que a gente pode ser. E o melhor ser humano hoje, e um pouquinho melhor amanhã, e um pouquinho melhor amanhã. Sempre tentando melhorar o que a gente pode ser. Então, a escuta atenta, quando a gente conversa, quando a gente fala com as pessoas e quando a gente fala conosco mesmo, é muito importante. E nessa hora, a frase que a gente fala é: presta atenção no que a pessoa está dizendo por além de suas palavras. E aí é interessante que a letra Shin em hebraico, ela pode ser sheket, silêncio, no sentido de você silenciar sua mente, você silenciar os pensamentos, e shema, para poder ouvir direito o que a outra pessoa está falando.
E talvez mais importante do que ouvir bem o que a outra pessoa está falando, é ouvir bem o que a sua alma está querendo dizer para você. Ok? Então, a historinha é mais ou menos o seguinte. Há 200 anos atrás, claro, uma pessoa em condições não boas foi procurar um rabino e perguntou para ele, escuta, eu posso fazer o Seder de Pessach com leite? Como assim com leite? A situação está difícil, tal, o senhor sabe como é que é, rabino. Posso fazer com leite? Aí o rabino foi lá dentro, pegou uma grande soma de dinheiro, muito maior do que o necessário para comprar vinho, e deu para ele. Pode comprar seu vinho. Quando ele saiu, a mulher dele, mas escuta, você deu uma quantia muito maior do que precisava para comprar uma garrafa de vinho. É claro, mas você pode imaginar que se ele está pensando em fazer o Seder com leite, é porque não só ele não tem dinheiro para comprar vinho, como não tem dinheiro para comprar carne, fazer uma refeição e etc. Então, eu dei dinheiro para que ele possa cumprir a mitzvah de fazer o Seder da forma mais apropriada possível. Então, isso que tem para a gente conseguir ouvir o que a outra pessoa está realmente dizendo, e não só pelas palavras dele. E agora, acho que pelo horário, minha filósofa aqui presente pode falar alguma coisa para a gente abrir para perguntas e respostas. É isso agora, né? Isso. Sim. Beleza. Imagino que as pessoas teriam dúvidas sobre as midot, outras midot que vocês queiram saber. Eu fiquei com muita vontade de ouvir de novo quais são as midot todas que o Mussar trabalha, que vocês falaram de 3 ou 4. Ou dúvidas sobre o Mussar. Então, gente, é um momento agora. Enquanto vocês pensam, eu posso responder a sua pergunta. Não existe um número finito de midot, as qualidades, as virtudes da alma. E existem, eu posso dar alguns exemplos: humildade, orgulho, modéstia, loving kindness, gentileza, fé, raiva, entusiasmo, generosidade, silêncio, honra, ciúmes, verdade, honestidade, etc. A lista pode ser enorme. Eu estou lendo aqui de um livro de Mussar, mas a lista pode ser enorme. Obrigada. Sim, porque o importante é você sempre estar analisando qual a sua característica que você tem que trabalhar no momento. Por exemplo, gratidão. Aceitação de coisas não boas que nos acontecem. Transformação. Então, você vai trabalhando e a ideia é que você seja tomado por essas midot, por mais que você estude uma a cada 2 semanas ou uma a cada semana, se você quiser ser mais valente, a ideia é que você se reconheça dentro de todas elas. Que você comece a prestar atenção, depois de um certo tempo de estudo, como você está trabalhando no geral. Ou seja, antes de fazer alguma coisa, antes de falar algo, você já vai prestar atenção no que você vai dizer. Qual é a intenção do que você vai falar? E, mais importante, não só a intenção, qual é a consequência da sua fala? Qual a consequência da sua ação? Mais perguntas? No final, a gente fala como é que funciona um estudo de Mussar direitinho, tá? Se quiserem, não só perguntas, mas eventualmente sensações que vocês estão tendo, podem escrever ou dizer. A Bia Kosminski está pedindo bibliografia. Tem alguma bibliografia básica, Jorge, que você quer comentar? Mônica? Vocês citaram, né, algumas obras. Eu posso citar um fato muito bacana, bibliografia básica, né? Quando eu teve a primeira aula junto com a agora Rabina Rubi, eu passei a bibliografia básica, quase que na semana seguinte ela estava com todos os livros lá. Falei, peraí, você não estudou nada ainda, mas eu gosto de ler. Até hoje eu nunca pude esquecer, porque a ideia
Não é que você se imerse, tem uma imersão na bibliografia. A gente pode passar depois tanto para você como para a Rabina Elka, e vocês passam para todo mundo a bibliografia, tá? De Mussar. O que é? Tem um exemplo aqui desse livro. Everyday Holiness. Isso. E esse aqui, que excepcionalmente é uma excelente tradução para o português, que é o Caminho dos Justos, do Rabino Moshe Chaim Luzzatto. Realmente é uma excelente tradução. Agora, se vocês quiserem ter a vista boa, pode ser esse aqui também, tá? Mas depois a gente passa a bibliografia mais formalmente para vocês, para o Uri, para a Elka, e eles passam para vocês. A Mônica está passando mais um livro Jacob's Ladder. Climbing Jacob's Ladder, que é a escada de Jacó, que tem na Bíblia, né, na Torá. E aqui esse livro é muito bonito para quem lê inglês, porque o Alan Morines, desculpa, ele conta a trajetória dele, como ele descobriu Mussar e conta como foi que ele se transformou e as vivências, e fala muito da filosofia e da prática aqui também. Então, é muito bonito esse livro. Muito bom. Comentário. Eu acho que a gente teve uma ideia bastante ampla num tempo bastante curto. Eu fico impressionado como a Mônica e o Jorge souberam passar com muita tranquilidade e assim, sobre Mussar, nesse tempo que vocês tiveram. Então, quero muito agradecer a capacidade de síntese que vocês tiveram e que passaram de uma forma tão clara e que abre tantas portas, né? Para que a gente possa estudar e conhecer mais sobre Mussar. Eu quero muito agradecer a vocês dois, que a gente possa ter uma abertura maior a partir daqui também. O Jorge tinha acho que mais alguma coisa, não era, Jorge, que você queria falar sobre? Jorge falou que queria falar alguma coisa sobre estudo de Mussar. Quem é que está falando? Eu conheço a voz. É o Uri. O Uri está falando. Rodolfo, fala baixo. É o Uri. Dá um abraço para ele. Oi, Uri, um abraço. Um grande abraço e que bom Desculpa que eu estou aqui no celular, não vejo direito, vi só um pouquinho. Não, mas está ótimo, que bom. Mas a última vez que a gente se encontrou foi em Jerusalém. Foi lindo. É verdade. É verdade. Foi que bom que a gente se reencontra. Foi mesmo. Foi incrível mesmo, num pequeno período de espaço de tempo, ficou muito bem explicada a introdução da Mônica e do Jorge. Obrigada. Jorge, você está no mute. Acho que o Jorge está querendo falar alguma coisa. Obrigado. Primeiro, eu agradecer as palavras que ela falou. E a ideia, se alguém tiver interesse, eu realmente recomendo muito fortemente o estudo de Mussar. Pode ser com a Mônica, pode ser com a Raquel, fiquem à vontade. Pode ser direto, não tem problema nenhum, não estamos vendendo nada da gente mesmo, mas a ideia é que fez um bem muito grande, pessoalmente. Foi uma evolução espiritual, um crescimento como ser humano, principalmente, muito grande. Então, a recomendação é que, se vocês quiserem, estamos à disposição, tanto a Mônica como eu, para conversar individualmente, os contatos nossos através da Elka e do Uri. Repito novamente, é um prazer muito grande, Uri, estar aqui com você. Não vou falar com as pessoas na última vez, que vão achar que você viaja muito. Então, e a Elka, que amanhã começa a semana dela, eu acabei a minha semana na sexta-feira de estudos. Então, boa sorte também. E muito, muito obrigado pelo convite. Posso perguntar uma coisa? Sim, claro, Sônia. Eu primeiro quero agradecer, achei super, super interessante, não sabe, nunca tinha ouvido falar,
Mas eu tenho uma pergunta em termos de... Então, o Mussar é uma filosofia, um estudo paralelo, tem sinagoga, tem rezas, não está ligado a isso? Eu gostaria de, sim, saber... É judaísmo, mas é filosofia? Que dúvida é essa? O Mussar é ligado à Torá, na verdade, né? Não é ligado a uma sinagoga, mas é estudado nas sinagogas. Existem cursos de Mussar em alguns lugares. Aqui em São Paulo não tem nenhum lugar específico, mas em sinagogas dos Estados Unidos tem muitos estudos. Ele é um estudo de textos, por exemplo, Pirkei Avot, os provérbios, esses textos muito antigos da Torá, são textos sapienciais, né? Até os textos de Salomão, além desses textos que foram escritos depois, que não são da Torá diretamente. Então, através desse estudo teórico, a gente analisa algumas disposições da alma, vamos dizer, as virtudes, dentro do contexto do judaísmo, mas que são universais. E, a partir daí, a gente faz um trabalho prático, um trabalho de transformação das nossas virtudes. O Alan, esse que fundou o Instituto de Mussar, ele fala muito no currículo, o currículo da alma. Todos nós temos um currículo e temos algumas midot que pendem mais para um lado ou para o outro, que a ideia é encontrar um equilíbrio. Porque a raiva pode ser uma raiva no bom sentido, uma raiva legítima, ou pode ser uma raiva não ilegítima exatamente, mas mais ligada ao ego, vamos dizer. Então, a raiva, ela é neutra em si, mas então a gente estuda um exercício de awareness, de autoobservação, é muito importante para a gente descobrir, cada um descobrir aonde no seu próprio inteiro, qual é a medida, porque a midá quer dizer medida, qual a medida de cada virtude ou de cada, falando midá, porque para ficar mais neutro, né? Como a gente lida com a raiva, como a gente lida com a paciência, porque ser paciente demais também não é bom. Então, a gente descobre uma busca individual. Então, por isso que é tão importante, como o Jorge falou, não basta só ler os livros, porque é realmente uma busca, uma investigação individual de cada um. Isso que eu achei interessante, porque, na verdade, é estudar e praticar. Na verdade, praticar e olhando para você mesmo. É quase que uma terapia de alma, né? Você tentando se descobrir dentro do estudo. Sim. Achei interessante. Só que eu estou em Portugal não acontece nada. Mas olha, tem Zoom. Já vou procurar esse livro. Muito obrigada. Prazer. Eu ia comentar assim a partir disso, né? Juntando a pergunta da Sônia, a colocação da Sônia com a Adriana Ruth Lopes, né? Que pergunta se no Brasil tem algum lugar para estudar. Bom, foram citadas assim algumas possibilidades aqui, né? Então o Jorge Gaban, fala, Jorge. Não, basicamente tem 3 facilitadores formados, que é a Raquel Reichard, a Mônica Fuchs e eu, que damos, a gente chama de facilitadores, porque não é um professor dando aula, a gente facilita o estudo, a gente facilita as intenções diárias, a gente conversa, a gente apresenta, a gente dirige o grupo, mas não é que a gente vai dar aula dentro, não existe aula de moça. Existe facilitação para que a pessoa cresça por ela mesma. E se a pessoa for lá e não fizer os exercícios, estamos todo mundo perdendo tempo. Não faz sentido. Elka? Eu queria só lembrar o grupo que está participando com a gente essas 7 semanas, que a ideia foi construir a cada semana uma proposta de prática. E que não tem necessariamente uma proposta melhor do que a outra. Cada um de nós, a ideia foi todo mundo experimentar as diferentes práticas. Primeiro que dá para fazer todas. Todas as pessoas que eu trouxe, eu escolhi porque eu as conheço, porque eu estudei com elas, porque eu acho extremamente importante. Então, não é uma ou outra, mas se a gente aprende todas, a gente vai se beneficiando de todas essas práticas que remetem a um bem-estar trazido no primeiro dia
pelo médico Dr. Mauro, sobre o bem-estar que todas essas meditações, reflexões, contemplações trazem para o ser humano fisicamente e emocionalmente, mentalmente. Então, que bom que no final a gente vai fazer uma conversa entre nós para discutir como é que a gente continua, quais foram as preferências das pessoas, aonde querem saber mais, entender mais, conhecer mais, para a Bethel poder decidir como que dá continuidade depois do projeto. Então, que bom que todo mundo gostou. Esse era um assunto que a gente colocou exatamente porque imaginou que muita gente não conhecia. Então, que bom que está abrindo portas para uma prática tão importante e tão interessante. Também quero agradecer a Mônica e Jorge de terem topado, de vir e contar para todo mundo. E agora, na semana que vem, a gente fecha, né? Vai ter o último encontro. Isso. É muito bacana que a gente possa ter isso aqui na Bethel e convidar vocês a desenvolverem esse novo espaço também na Bethel, das mais variadas contemplações, das possibilidades de meditação e de estudo e, principalmente, como disse o Jorge e a Mônica, de colocar isso em prática, né? Porque um livro na estante só ocupa espaço na estante e toma pó, né? Mas um livro que a gente possa abrir, discutir e falar sobre ele e praticar, aí ele vai fazer realmente diferença. Vai ser um livro vivo. E é isso que a gente quer da nossa Torá e de tudo que depreende da Torá. Na próxima semana, nós teremos mais um encontro que vai tratar de 2 temas, de mindfulness e de finitude. Então, quero convidar vocês a estarem conosco na próxima semana, no 8º encontro desses momentos de contemplação. Podem convidar outras pessoas a participar. A Lúcia Sherman fez isso hoje, e eu fico muito grato, Lúcia. Lúcia é minha vizinha. E agora passo a palavra para a Mônica e para o Jorge se despedirem e se quiserem finalizar com um nigun para a gente dar um fechamento a mais esse encontro. Obrigado. Queria agradecer novamente a todos pela presença, tenho muitos amigos aqui queridos, e a todo mundo, e ao Rabino Urilam e a Rabina Rubi, queridos também. E eu gostaria de terminar com uma história. A história é contada a respeito do Rabino Salanter, que agora vocês já sabem que foi o fundador do movimento Mussar. E a história é o seguinte: era um sábado à noite, depois do Shabat, e o Rabino estava a caminho da sinagoga para recitar algumas orações. De repente, ele sentiu um rasgo no sapato. Então andou pela cidade para ver se ainda havia algum sapateiro aberto àquela hora. Finalmente, ele localizou um sapateiro sentado em sua loja, trabalhando ao lado de sua vela. O rabino entrou e perguntou: "É tarde demais para consertar meus sapatos?" E o sapateiro respondeu: "Enquanto a vela estiver acesa, ainda é possível consertar." Ao ouvir isso, o rabino correu para a sinagoga. Em sua prédica, contou ao público o que havia aprendido com o sapateiro. Enquanto a vela estiver acesa, enquanto a pessoa estiver viva, ainda é possível consertar a alma. Muito obrigada. Muito linda, maravilhoso. E que a luz da nossa alma sempre brilhe para todo mundo e que a gente receba a luz de todo mundo também, que é a melhor coisa mais importante na nossa vida, essa troca de luz de nossas almas. Muito, muito obrigado a todos que aqui estiveram presentes. Valeu, dona Mônica, foi bom. Valeu. Ai, 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 ai.